Hoje, quarta-feira, 2 graus no alto da Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente. Bom dia, Jonatas Caetano. Muito bom dia. E muitas críticas ao governador Wilson Witzel, a ação do BOPE, os deputados do PSOL lamentando a morte da vítima da sociedade. Do bandido. Bom dia. Uma postagem ontem a respeito do assunto e teve gente lá defendendo o rapaz que invadiu o ônibus com a arma, colocou a vida de todo mundo em risco. E a Eloá? Eloá vive, né? Eloá vive. Eu gostaria muito de entender a cabeça de quem defende, né? O criminoso, a pessoa que faz reféns. Eu acho que teria que ser criticado se durante a ação tivesse algum ferido, como uma vítima ferida ou uma vítima morta. Mas foi uma ação, na minha visão, com perfeição e maestria da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pois é, eu também acho isso. Até a Globo admitiu isso, rapaz. Você vê que esse tipo de ação, né, emissora que realmente tem aí um viés diferente e acabou aí sendo a favor. Bruno, Bom, só pra pode falar. gente fechar esse ponto aí, eu falei hoje de manhã isso aqui, e a Rede Globo quase causou uma tragédia ontem. Porque o sniper, o atirador de elite da Polícia Militar do BOPE, ele estava posicionado para o tiro e o criminoso estava acompanhando através da internet a ação da polícia por um celular. E a Globo mostrou. Mostrando para o criminoso que estava dentro do ônibus acompanhando tudo, a posição do policial. Imagina se aquele homem resolve começar a matar aquelas pessoas ali dentro. É lamentável, é preciso ter muito cuidado na cobertura de casos em que o criminoso pode ter acesso à informação privilegiada por conta disso. 11 Ânimos acirrados entre Brasil e Argentina prejudicam o Mercosul. E a morte de Sinésio de Souza, e que vai ser velado em Indaiatuba. Você quer participar? Divaldo traz o WhatsApp para você. Participe conosco. Isso mesmo, mande sua pergunta, o seu comentário, 11 horas e 11 minutos. Eu tenho já alguns questionamentos de ouvintes com relação ao trânsito em Presidente Prudente, mas antes nós vamos para um assunto que nos entristeceu na manhã de hoje, e eu trago ao vivo aqui o repórter Joilton Carlos, que está com a gente no estúdio. Bom dia, Joilton. É um falecimento aí que entristece nós do meio do rádio, principalmente. Verdade, bom dia a você, Bruno, ao Divaldo, ao Jonatas, ao ouvinte aqui da Prudente AM, Sinésio de Souza, que marcou história no rádio de Presidente Prudente, uma pessoa que fez aqui do rádio prudentino a sua vida. Ele que estava aposentado já há algum tempo, acabou falecendo na manhã de hoje, e nós não sabemos ainda o local onde será velado o corpo do Sinésio, e nós vamos, durante a programação, trazer mais informações desta perda irreparável, né? A gente tem que sempre relembrar nas nossas histórias aqueles que fizeram
a história do rádio prudentino, como Jurandir Gomes, Mauro Moraes, Ionico Celestino, tantos outros que já partiram, que já se foram, e essas pessoas realmente merecem todo o nosso respeito. O Sinésio, que militou por muito tempo na Rádio 98 FM, fazendo um programa na madrugada, tinha muito sucesso e acaba nos deixando hoje, lamentável, essa perda para o Rádio Prudentino. Obrigado pelas informações, Joilton. Mais informações sobre o velório, né, e também o enterro você traz pra gente aqui no Conexão Prudente. Na programação da Prudente a gente traz mais informações. Este foi Joilton Carlos, então, 11 horas e 13 minutos, trazendo as informações, então, deste triste falecimento aí, né? Perdemos o Sinésio de Souza, grande companheiro do rádio, né? Que Deus te acolha, meu companheiro, e muito carinho pra família e força nesse momento. 11 horas e 13 minutos, e agora a gente vai continua falando de Presidente Prudente da região. Dados do SEAD, pelo menos alguma notícia boa pra gente começar essa quarta-feira, né, Edivaldo? Temos Bruno, dados. Fechamos o semestre com criação de emprego na região, né? A 10ª região administrativa. O SEAD fez o levantamento. No primeiro trimestre foram 2.139 vagas e no segundo trimestre 1.974 vagas. Então, pelo menos no fechamento do semestre na região, nós tivemos um aumento das pessoas empregadas. A construção civil foi o destaque disso daí. A construção civil foi o setor que mais criou empregos na região, que emprega 1,4% da força de trabalho do estado, Bruno. Boa notícia, precisamos de muito mais empregos ainda na região. 11 horas e 14 minutos, a gente falar de emprego é falar da necessidade. As pessoas precisam trabalhar acima de tudo, né? Se tem o trabalho digno, tudo funciona. É a primeira necessidade aí do ser humano, é ter um trabalho digno, né, Edivaldo? Sim, embora a gente tenha tido esse anúncio da maior criação de vagas, né, do que de dispensas, é importante a gente ressaltar que nessa semana passada, também foi divulgado um dado em relação à produção, né, ao PIB da região, e nós tivemos uma pequena queda. Então precisamos trabalhar muito ainda para recuperar a pujança econômica e, de fato, a nossa população conseguir sair da pobreza. 11 horas e 15 minutos e vamos falar de Operação Lava Jato. Jonatas, mais uma fase. Pessoal lá em Brasília, eles tentam acabar de toda maneira com a Lava Jato. Mas fica até um recado pro presidente: o lavajatismo é mais forte que o bolsonarismo, viu? É bom vocês ficarem espertos. Investiga propinas pagas pela Odebrecht a ex-ministros. Vamos acompanhar com o Leno Falck. Conexão Prudente. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a 63ª fase da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina da empreiteira Odebrecht aos ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. São cumpridos 2 mandados de prisão temporárias e 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Um dos presos foi o executivo do grupo Odebrecht, Maurício Ferro. Segundo a PF, o pagamento da propina tinha como objetivo a aprovação de medidas provisórias que instituiriam o programa chamado de Refis da Crise. As investigações apontam que a propina teria sido entregue a um casal de publicitários para dissimular a origem do dinheiro. Foi determinado o bloqueio de 555 milhões de reais dos investigados. A agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 17 minutos, Givaldo. E a Lava Jato no Brasil, algumas pessoas poderosas sendo punidas. O criminoso maior da nação está preso em Curitiba, né? O Lula está preso lá, o presidiário está preso.
aqui, ele custa R$300 mil por mês ao nosso bolso e esse dinheiro poderia ser muito melhor aplicado. Citamos aqui o exemplo da Prefeitura de Prudente, que com esse dinheiro vai atender mais de 2.300 pessoas em consultas médicas. Então, Lula está preso, tem que continuar preso, pagar pelos crimes que cometeu. Quem ainda deve ter em relação àqueles que querem acabar com a punição aos criminosos. É isso aí. Jonatas Caetano, Lava Jato a todo vapor. É isso mesmo, né? É. Tem uma pessoa que quer dar um recadinho aqui, ô Bruno Maluri. Vamos. Lula tá preso, babaca! O Lula tá preso, babaca! É, e sabe quem mais foi preso, Jonatas Caetano? O ex-executivo da Odebrecht, genro do Emílio Odebrecht, Maurício Ferro. É, ele foi preso agora na operação. É cada nome que eu também tenho dificuldade, viu? Carbonara Química. É, pra mim, CHI aqui deve ser inglês isso aqui. Senão é Chimica. Pra mim é Carbonara Química, 63ª fase da Operação Lava Jato, realizada na manhã de hoje. E o Ferro, que foi diretor jurídico da empreiteira, né? Então, além dele, o advogado Nilson Serson também teve mandado de prisão, mas não foi confirmada a prisão dele. Mandados cumpridos em São Paulo, 8 de busca e apreensão, mais 2 de busca e apreensão na Bahia. É, a Lava Jato tá que tá. Tá que tá. Importante que continue. E falando... tem mais... pra gente é o Breno Zonta, Haddad condenado a 4 anos e meio de prisão por Caixa 2. Conexão Prudente. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, foi condenado pela Justiça Eleitoral pelo crime de Caixa 2. A sentença foi proferida na última segunda-feira, 19 de agosto, pelo juiz Francisco Carlos Inouye Shintati. Foi determinada a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 18 dias multa, no valor de um salário mínimo vigente na época do fato condenado. O processo é decorrência da apuração que investigava o uso de recursos da empreiteira UTC na confecção de material para a campanha à Prefeitura de Haddad em 2012. Na sentença, o magistrado absolveu o petista de outras acusações, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em nota, a defesa de Fernando Haddad alegou que vai recorrer da decisão da primeira vara eleitoral. Ela se defende dizendo que o material gráfico referido na prestação de contas inexiste e apresentou testemunhas e documentos como prova. A defesa ainda acrescentou que a sentença carece de lógica e que não há razão para o uso de notas falsas e pagamentos sem serviços na disputa eleitoral em questão. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Tá aí, Fernando Haddad. O candidato à presidência da República contra o Jair Bolsonaro no segundo turno, então condenado a 4 anos e meio de prisão por Caixa 2. Agora, olha, o Bolsonaro dá umas boas caneladas. Dá sim, mas imagina o caos se a gente tivesse o Haddad presidente. Com todo respeito aos petistas... Lula é Andrade, Haddad, né? Não tem condição. Aliás, e eu quero que isso venha. Né? Se Lula é Haddad, Haddad é Lula, ambos estão condenados. Tá certo. E Manuela... Mas, né? Esse tipo tá de... Tá só nessa... E esse daí financiado pelo BNDES, será? O do Luciano Huck eu sei que foi.
Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 24 minutos, 11h24. Obrigado para você que participa, que está com a gente no Conexão Prudente. Você pode participar mandando a sua mensagem pelo 18996333398, facebook.com/prudenteam, e lembrando que todos os dias programa ao vivo no YouTube, na página da Prudente AM. Você pode procurar no YouTube, é até mais fácil para assistir, né, Divaldo? Dá para assistir pela televisão, Bruno. TV Prudente AM, hein? TV Prudente AM, estamos chegando. Divaldo, eu quero trazer os nossos ouvintes, porque tem um assunto que mais de um ouvinte veio reclamar comigo, né? E eles vieram reclamar sobre esse assunto já algumas vezes, e eu quero trazer à tona, mas vamos mandar os abraços, saber quem está na audiência. Mandar um abraço pro João Paulo, mandar um abraço pro Edival. O Edival, inclusive, ele diz aqui, ele comenta o caso me perdi agora. Participação da polícia. O João Paulo Pazotti, ele comenta que o Bolsonaro foi eleito justamente porque do outro lado estava o Haddad. E realmente, né? Estava o Haddad, como a gente dizia, tá tudo coerente. Lula é Haddad, Haddad é Lula, os dois condenados. E falta agora a Manuela, né? Para completar a chapa. A gente tá de olho. Tiveram me procurar, e eu falo que depois que eu falei disso aqui já no programa, e eu até falei, vou analisar pessoalmente isso melhor, e realmente é uma situação que é muito problemática, né? Temos vários problemas no trânsito de Presidente Prudente, muito também porque a mobilidade é complicada pela formação da cidade, como que as vias foram feitas, planejadas, na verdade não planejadas, porque a cidade foi se desenvolvendo e tal. Mas olha, o que tem acontecido? Em determinados locais, principalmente em vias de muito movimento e que tem vários entroncamentos, rotatórias, por exemplo, que liga a Avenida Manuel Goulart com a Washington Luiz, entre outros, não adianta, porque se todo mundo quiser trabalhar assim, não vai ter espaço, e aí é injusto. Tem muita gente, Divaldo, vendendo coisas, vendendo bala, pano de prato, preciso multar, é preciso fiscalizado. Fica aqui o nosso recado aí à Secretaria de Mobilidade Urbana, e também é um pedido de vários ouvintes, Divaldo. Isso daí sem dúvida é causado, esse tipo de atividade profissional sem dúvida é causado
pela falta de emprego, né? Então, a gente tendo um desenvolvimento econômico e geração de emprego, esse tipo de atividade tende a diminuir. Agora, é fato que existe um problema que é outro problema, né? Que é a questão de ultrapassar o tempo do semáforo, e isso daí é necessário que tanto a SEDEP quanto a CEMOB atuem sobre isso, porque não pode atrapalhar o trânsito nem a vida das pessoas. E outra coisa também que é muito preocupante é o risco ao qual essas pessoas estão submetidos por transitarem pelos corredores, né, entre os carros, junto com as motos também. Então o risco de atropelamento ali é grande também. E até digo mais, viu? O Jota já vai participar dessa conversa com a gente. Até a segurança pública ela fica prejudicada, porque tivemos recentemente um caso de um e para receber, para ver o que estão vendendo e tal, e acabam sendo assaltados. É preciso fiscalizar. Essa questão que você colocou, Bruno, da questão da segurança também da pessoa que está trabalhando, porque ela entra no corredor para entregar um panfleto, para oferecer o produto dela, e sempre tem aquele motociclista que ele está... Na faculdade eu parei ali naquele semáforo, ali perto da rotatória do museu ali, próximo ao shopping ali, e aconteceu essa situação de um rapaz estava entregando panfletos e ele entrou no corredor e vinha vindo uma moto no corredor em alta velocidade. Não é que a gente dirige, a gente tá acompanhando, a gente tá parado, mas tá olhando os retrovisores do carro, então a gente percebe o que o pedestre que tá ali não vê. E quase que o entregador ali foi atropelado. Por muito pouco não foi atropelado. Aí, a pessoa é atropelada, vai cair em cima do seu carro, vai se ferir, você vai ter que parar o seu carro porque você vai se envolver na ocorrência policial. Tem toda uma situação que vai acabar porque não vai poder tirar o carro do lugar, não vai poder tirar a moto do lugar, enquanto a polícia não chega, fazer perícia, interdita uma faixa da avenida, e aí aquele trânsito que já é caótico vai piorar. É verdade, até as pessoas que estão aqui na audiência com a gente, participe com a gente, mande sua opinião, se você aí também vê esse perigo, o problema que a cidade tem enfrentado, principalmente nos horários de pico. É preciso fiscalizar, essa que é a verdade, é preciso fiscalizar. 11 horas e 30 minutos, mais conhecido como 11h30. As privatizações no governo deve acontecer logo esse movimento do governo Bolsonaro. O anúncio aí de 17 estatais que devem ser privatizadas e vai sair algo ainda hoje, vamos acompanhar. Conexão Prudente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve anunciar nesta quarta-feira a lista com as 17 empresas que serão privatizadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada na terça-feira, durante um evento com uma plateia de empresários em São Paulo. O ministro elogiou a fusão entre Embraer e Boeing e afirmou que o ideal seria fazer mais 2 ou 3 fusões do tipo com outras empresas brasileiras. Por fim, Guedes disse que o governo deve surpreender e ressaltou a meta que deu ao secretário de desestatização, Salim Matar, de privatizar 20 bilhões de dólares neste ano. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Tá aí, é preciso sim privatizar porque é muito. Se você tem que enviar uma correspondência, acho mais fácil você sair a pé e levar. Por exemplo, uma entrega de 7 dias que leva 20. É só aumentar o prazo da previsão, Jonas. Aí não erra. Você quer ver
Você que já deve ter visto ou comprado algo da China, né? Tal, coisas de valores pequenos que não são tributadas. Importante dizer, dentro da lei não tem tributação. Se tiver, você paga a tributação. Estou falando sem tributação. Você atrapalhada deles. Em alguns lugares ainda, inclusive, ocorre o seguinte: você paga para que a correspondência ou encomenda ela vá até a sua residência. Eu trabalhei nos Correios e eu sei como é que funcionam as coisas lá dentro. E muitas vezes você pagou para que fosse entregue na sua casa e você tem que ir até a agência para retirar o pacote, porque eles não vão entregar na sua casa. Então assim, a gente está citando o caso dos Correios, é importante sim ser privatizado, eu acho que vai melhorar o serviço e não vai gerar prejuízo ao erário, isso é o mais importante. E o recurso que o Brasil precisa nesse momento de investimentos, porque quando privatiza existe um aporte e tal, e principalmente tirar esse peso da máquina pública. Então, que as privatizações avancem a todo aí, pensando no futuro do Brasil. Não existe empresa estratégica para o cidadão. Se existir uma empresa estratégica para o cidadão, ele vai lá e compra a ação daquela empresa. Ele escolhe qual empresa que ele quer ser acionista. E ela não é estratégica para o dono da empresa, para o cidadão. Ela é estratégica para o político, que vai nomear um bando de gente lá para ocupar cargo em comissão. E aí vai colocar... Completar isso que o Divaldo falou, entre 2002 e 2012, o número de funcionários que foram contratados em empresas públicas dobrou. Eu não vou ter o número exato aqui, mas dobrou. Se eu não me engano, posso estar errado nos números, mas de 50 mil funcionários que existiam em 2002, passou para 100 mil. E a maioria deles nos Correios e na Petrobras. Veja só, empresas que tiveram dificuldades. A Petrobras, é verdade que foi por um roubo. É preciso sim as privatizações. Eu nem sei se a Petrobras seria ideal privatizar. Talvez ali sim seja estratégico. Não sei, não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. Acho até que poderia ser uma boa coisa e tal. Mas tem tanta coisa no Petrobras ainda. Mas se não privatizar a Petrobras, ela vai continuar dominando o mercado, ela vai continuar o presidente da República tendo que se preocupar com o valor do frete. Né? Então é uma preocupação que ele não tem que ter. Nós precisamos de um mercado aberto que tenha concorrência entre as empresas e não que seja um oligopólio ou um monopólio privado, porque isso também é muito ruim. Mas nós precisamos de empresas eficientes que ofereçam produtos de melhor qualidade com preço baixo. Os Estados Unidos não tem empresa petrolífera e tem um combustível de boa qualidade e barato. E para usar esse exemplo do que o Divaldo falou, por exemplo, hoje no Brasil, imagine você que é dono de uma usina de açúcar e álcool. Você não pode vender o combustível que você produziu diretamente ao posto de combustíveis. Você tem que vendê-lo à Petrobras e a Petrobras vai pegar e vai vender novamente o combustível ao posto. Ou seja, até que é a distribuição. Que é a distribuição. O próprio gás de cozinha, que é o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que o presidente Bolsonaro quebrou agora recentemente por decreto o monopólio da Petrobras, é uma coisa assim que é um absurdo. Nós perdemos refinarias para a Bolívia, que eram refinarias de gás. Nós estamos reféns do bolivarianismo devido a algumas políticas aí de beneficiar os amigos dos reis. Jorge, é preciso ficar atento. E o Divaldo fala da Petrobras,
Eu concordo, viu, Divaldo? Agora, é preciso tomar cuidado para não também se tornar um monopólio privado, né? Claro. Eu acho que realmente pode... Eu falo, eu não tenho opinião formada, mas eu sou sim a favor da liberalidade econômica. E quando a gente fala essa palavra, privatização, inclusive da Petrobras, tem que estar incluída. Mas o meu... A telefonia privatizou e eu vou falar, não tem nada pior. Pública, né? Porque antes você tinha que pagar 50 mil reais por uma linha fixa. Que nós temos agências reguladoras também que não... Essa que é a verdade. Tem um comentário do Silvio aqui, ó. Teria que privatizar o Detran, porque lá tem funcionário com altos salários e cargos indicados por políticos. E aí eu já acho que não dá para privatizar, Silvio, o Detran, mas as empresas públicas eu entendo que o Estado não tem que ser dono de empresa, até porque isso daí nós temos visto que só é utilizado realmente para as pessoas se servirem da empresa e não para que ela funcione e ofereça serviço de qualidade. É verdade. 11h39 minutos. Tem mais comentário, Divaldo? Tô vendo. Agora você me pegou aqui. Que tô desatento aqui, rapaz. Olha só. A gente vai pro intervalo, 11h39 minutos. Na volta, nós vamos falar do ministro do Meio Ambiente que participou da Semana do Clima e dos problemas entre Brasil e Argentina lá que estão atrapalhando o Mercosul por conta do kirchnerismo que quer voltar. Não é possível, lulismo, kirchnerismo, né? O ditador. Com a ascensão da Cristina Kirchner a voltar ao poder, houve uma correria no país, as pessoas estão indo aos bancos sacar o dinheiro que tem em suas contas, por medo do país quebrar. Eu faria o mesmo, viu? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quantas pessoas que não queriam sair do Brasil quando a gente tinha o PT, né? Agora, olha, eu não quero desenterrar defunto aqui não, antes da gente ir pro intervalo, deixa eu fazer um comentário. Posso fazer? Eu quero lembrar aqui. Cadê o Google? Eu falei. Mas então, a imprensa parou de dar moral. Eu tô aqui trazendo ele de volta, né? Mas não é. Do pessoal do Bolsonaro, o único que continua dando trabalho é o Carlos Bolsonaro, né? Mas tá aí. Como é que é? Tá certo. Unida, alegria no ar, tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refritola, laranja e guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar, o sabor da família é Funada. Funada é da família da galera. Funada, Funada. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente Região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300.
H-Max Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na H-Max. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou H-Max. Ligue 2101-6181 Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 43 minutos, 11h43 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com Conexão Prudente. Você que participa com a gente pelo 18 96333398, 996333398, facebook.com/prudenteam e no YouTube, a íntegra do programa logo depois na página Prudente AM. E agora vamos falar de clima, meio ambiente. A Semana do Clima aconteceu e o ministro estava lá. Vamos ver com a reportagem de Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Semana do Clima tem reunido desde segunda-feira em Salvador, na Bahia, diversas autoridades e especialistas no assunto. Um dos principais pontos debatidos até agora foi a necessidade de investimento em sustentabilidade com foco no financiamento coletivo. Nesta quarta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participa do evento em meio a polêmicas. Há 3 meses, Salles anunciou o cancelamento da semana e em seguida voltou atrás. Já na terça, o ministro afirmou que há muito sensacionalismo ambiental e comparou a escuridão que atingiu São Paulo na tarde de segunda a uma notícia falsa. De acordo com dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia concentra mais de 52% dos focos de queimadas de 2019. O número de focos de calor registrados na região já é 60% mais alto do que o registrado nos últimos 3 anos, segundo uma nota técnica divulgada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 45 minutos. A questão do clima, eu vou falar minha opinião. Nem 8, nem 80. Nem os ambientalistas, que também não pode fazer nada por conta do clima, e nem o Bolsonaro, que também está acusando a Noruega de matar baleia, quando na verdade aquilo era feio. Ver de falar as coisas, né? Então, a Semana do Clima acontecendo lá na Bahia e a gente precisa ficar atento. Por quê? Seja por poluição ou seja por um ciclo natural, são já o mês de junho e de julho os 2 meses mais quentes da história do mundo. Então é preciso ter sim, atenção a esse assunto. O problema é que fica uma conversa de boteco, Bruno, e ninguém discute solução para o problema que existe de fato, né? Então fica colocando que é o terror, que é o inferno, e o outro fica colocando que é o paraíso, em vez de discutir a solução para os problemas que realmente existem. E falando até em meio ambiente, né, embora não seja intimamente ligado, mas o prefeito publicou essa semana um decreto, eu fiquei bastante ansioso. O ADOC uma participação das pessoas, né, no trato das áreas públicas, áreas de até 10 mil metros quadrados. Só que aí conseguiu transformar uma ideia boa para a pessoa conseguir dinheiro para sustentar aquela praça ou aquele parque, é anúncio em plaquinhas. E tem até a distância e outra que pode ter o tamanho. Isso aí não vai resolver o problema das nossas praças não, prefeito. Isso aí vai no máximo resolver problema de canteiro de avenida e de rotatória. Áreas maiores, o certo seria o senhor permitir a concessão, para que a pessoa dissesse, dentro de um processo de manifestação de interesse, aquilo que ela pretende fazer na praça para conseguir arrecadar dinheiro para manter aquela praça bonita e limpa. Isso daí seria analisado pela equipe da prefeitura e a partir de então fazer um processo de concessão daquilo lá. Do jeito que foi feito esse decreto aí, não vai ter interessado. Daqui a pouco o senhor vai estar reclamando que a população reclama, mas que quando é feita alguma coisa, ninguém adere. Não vai aderir mesmo. Não tem viabilidade econômica isso daí. Tá aí, Divaldo, 11 horas e 48 minutos. E olha só, os ânimos acirrados
entre Brasil e Argentina tem prejudicado o Mercosul. Vamos acompanhar com Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A eleição presidencial na Argentina será apenas em outubro, mas as prévias realizadas na semana passada já começaram a gerar repercussões entre o Brasil e o país vizinho. O vencedor e líder da centro-esquerda, Alberto Fernandes, declarou que não pretende fechar a economia do país. A afirmação foi feita nesta semana após recorrentes declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, dizendo que Fernandes é um risco para a economia argentina e que o país poderia se tornar uma Venezuela. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Na mesma linha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a ameaçar retirar o Brasil do Mercosul em caso de vitória do líder da centro-esquerda na Argentina. Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chamou Fernandes de boneca russa. Segundo o professor de Relações Internacionais, José Maria de Souza Júnior, a postura brasileira é prejudicial para os dois países. Essa espécie de tensão criada, né, é um pouco prejudicial, sim, para o Mercosul. Existe uma interdependência aí estrutural entre Brasil e Argentina e boa parte, né, dos seus setores. Apesar de haver alguns entraves no aprofundamento do Mercosul, no aumento da pauta, né, haver certo protecionismo ainda, nós somos parceiros significativos. E essas falas, elas podem prejudicar um pouco uma relação que é bastante consolidada. Recentemente, Alberto Fernandes também atacou Bolsonaro, o chamando de racista, misógino e violento. Eu celebro enormemente que hable mal de mim, um racista, um misógino, um violento. No entanto, nesta semana, o vencedor das prévias argentinas buscou frear o governo brasileiro e colocar panos quentes em cima de boatos. Ele salientou que o Mercosul é uma questão central e que o Brasil é o principal parceiro da Argentina e vai continuar sendo. O professor de Relações Internacionais, José Maria de Souza Júnior, afirma que o acordo do Mercosul com a União Europeia passa pelo alinhamento entre Brasil e Argentina. Se a ideia é ter o Mercosul como um parceiro da União Europeia, essa estrutura depende de uma boa relação entre Brasil e Argentina. Brasil ou Argentina sair do Mercosul seria, na verdade, desfazer o Mercosul, porque o núcleo da parceria, o núcleo do processo de integração regional que nós temos com o Mercosul é justamente as relações entre Brasil e Argentina, né? O acordo entre Mercosul e União Europeia foi firmado em junho durante a 14ª cúpula do G20 em Bruxelas, após 20 anos de negociação. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Conexão Prudente. Agora 11h51, Divaldo, sabe um cenário que me preocupa sinceramente com essa... Porque assim, o presidente da República, ele pode ter uma visão, pode ser de direita, ele pode ter a visão dele e defender essa visão. Agora, não adianta brigar com todo mundo que não tem a mesma visão, porque imagina um cenário seguinte, ano que vem eleição nos Estados Unidos. Aí o Trump perde a eleição, tá? Ganha lá o democrata e tal. Aí, lá na Argentina, como já está se desenhando, a turma kirchnerista lá ganha a eleição. Aí ele brigou, ele alinhou com esse pessoal que perdeu e tal. Como é que fica? A situação do Brasil diplomaticamente com esse país vai perder o nosso país, né? Pois é, a gente tem que conversar com todo mundo, né? Mesmo quem não concorda conosco, nós temos que conversar e tentar construir as soluções para os problemas que nos afetam. Eu tenho bastante receio da forma como o governo tem caminhado nesse sentido, que tem sido sempre do confronto. Isso tem causado bastante problema para a gente, para o próprio governo, né, no trato das questões internas. Em relação às questões externas, eu entendo que esse recado que foi dado na Argentina, ele é um recado que nos preocupa, tá? O governo ele precisa prometer? Sim, precisa prometer, ele precisa entregar. É verdade que o Bolsonaro tem entregado boa parte daquilo que ele prometeu, tá? Agora, é necessário que tenha mais foco em fazer as coisas acontecer do que ficar tacando pedra em cachorro vira-lata. Porque senão não consegue chegar lá no final do mandato entregando tudo que prometeu e aí corre sério risco de acontecer o que está acontecendo na Argentina.
que é a Kirchner voltar lá, e aqui é a cambada de assaltante do patrimônio público voltar também. Já basta o tanto de deputado e senador que a gente tem bandido lá em Brasília. Já basta, já. Não precisa trazer presidente bandido de novo, não. 11 horas e 53 minutos. E olha só, Divaldo, do PSDB, uma notícia aqui do Caio Junqueira, de Cruzoé, né, revista Cruzoé. O PSDB deve dar na tarde desta quarta-feira o primeiro recado ao governador de São Paulo, João Dória. Se ele quiser tratorar o partido com os seus desejos, encontrará resistência, é o que afirma aí a liderança, né, que é contrária à ala do Dória. A ideia majoritária hoje na legenda é derrubar a representação, veja só, hein, né, PSDB querendo derrubar a representação contra o deputado federal Aécio Neves, que foi apresentada pelo Diretório Paulistano da sigla, na verdade, do Conselho de Ética da sigla. O deputado federal Celso Sabino, escolhido para relatar o processo, deve apresentar um relatório pela rejeição do pedido. A tendência é ser apoiado pela maioria dos presentes que se articularam nos últimos dias para derrubar o pedido na sequência da apresentação. O surpreendente é que na articulação, além de mineiros do grupo de Aécio, estão tucanos de muitos estados, inclusive São Paulo. Não só, claro, que é por solidariedade ao Aécio Neves, mas também por estarem incomodados com o que classificam de extrema falta de diálogo de Dória. Então a filiação aí do deputado Alexandre Frota é um exemplo citado pelos insatisfeitos. Dória decidiu levá-lo ao PSDB sem ouvir ninguém, ignorando declarações do ex-deputado do PSL atacando tucanos. A apresentação de Frota à bancada tucana da Câmara, com a presença do governador de São Paulo na véspera da reunião da executiva, acabou fortalecendo Aécio para o embate de hoje. Olha só, o Aécio permanecendo no PSDB. Veja só, importante essa notícia aí. Pois é, não merece respeito, né? Depois de tudo que apronta, continuar no partido, assim como o Lula, né? Continua, o Cabral continua, não merece respeito. Bruno, só para pontuar essa questão, eu acredito que essa questão da briga entre o Dória e o Aécio Neves é mais já visando as próximas eleições presidenciais. Pelo amor, Jonatas, Aécio Neves querer ser candidato a presidente... São da antiga casa. Novos da cabeça preta agora que são do lado do Dória. E fica essa briga. O Dória alfinetando um aqui, o outro alfineta de cá e fica o partido rachado. Só vou dizer uma coisa pra você, viu, Divaldo? Fica tranquilo. Se o Aécio Neves for o candidato do PSDB, ele vai estar muito mais para um cabo da Ciolo, tá, do que para um postulante ao segundo turno. Glória a Deus para o PSDB. Vão afundar de vez o partido, e a não expulsão do Aécio é um absurdo. Assim, quem sou eu para defender algum partido? A gente fala aqui da legenda, como o PT sempre fez, defender o criminoso, né? Muito partido por aí acaba expulsando o criminoso. O PT defendeu o criminoso. Muito não, são poucos. Falar que são muitos que expulsam criminosos, não, são poucos. Mas importantíssimo aí esse assunto. E agora temos um assunto também importante, que é a reforma da Previdência, Jonatas. 11 horas e 57 minutos, aqui no Conexão Prudente. A retirada dos estados e municípios acaba prejudicando a transparência. Vamos ver. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Após 6 meses na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência está em discussão no Senado. Apesar de ser a última etapa antes que as mudanças passem a valer, pontos importantes deixados de fora pelos parlamentares, entre eles a retirada dos estados e municípios, seguem sendo debatidos. Domingos Taufner, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, comenta. É muito ruim que as regras da União não sejam passadas aos estados e municípios. Muitos estados e muitos municípios estão com sérias dificuldades financeiras de todo tipo, e realmente a reforma, contendo um pouco alguns gastos, seria importante que fosse de imediato aplicada aos estados e municípios.
caso realmente fiquem de fora, cada estado e cada município vai ter que fazer a sua lei. Então a tendência é que as leis sejam diferentes. Hoje já é, mas as regras são muito parecidas. Então, por exemplo, a atividade fiscalizadora do Tribunal de Contas vai ser muito mais difícil. Para o conselheiro, a proposta atual não irá acabar com o déficit previdenciário. A reforma não é vamos dizer, algo que resolve todos os problemas do país. Ela apenas, daqui para frente, adia um pouco a entrada de novas despesas. Mas ela não garante novas receitas, embora tenha nela a questão de aumentar a contribuição, né, aumentar alguns tributos, mas por muito tempo ainda só vai resolver o problema quando você contém a despesa e a receita começar a recuperar. No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Alexandre Figueiredo. Conexão Prudente. 11 horas e 58 minutos, tá aí, reforma da Previdência, a gente bateu nessa tecla, é importante os estados e municípios, se não tiverem não forem abrangidos pela reforma, vai ter problema, vai ser difícil para os governadores de estados aí que estão sofrendo muito, né, Edivaldo? Muito. É isso que nós precisamos. Jonatas Caetano, obrigado e até amanhã. Um abraço, Bruno, amanhã, se Deus quiser, estamos de volta. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Bruno. Eu, Bruno Maluri, termino aqui o Conexão Prudente. Amanhã tem mais, pessoal. Um bom dia para vocês e até lá.